Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, nós vamos agora fazer a análise detalhada do poema A Jesus Cristo Nosso Senhor, do Gregório de Matos, o nosso Boca do Inferno, partindo do princípio que na aula anterior nós fizemos toda a parte teórica e estrutural do poema. Agora a gente precisa mergulhar na temática dele. Se você chegou nessa videoaula aqui na 20 sem ter visto a 19, então volta aqui, ó. Tanto a 19 quanto a 20 são dessa mesma obra, tá? Se por acaso você está vendo essa antes, para tudo, volta, assista a aula 19 e venha para essa daqui, tá certo? Então vamos agora passo a passo do poema. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, já sabendo que ele é um poema religioso, beleza? Deixa eu ficar mais discretinho aqui do lado, ó, pronto. Sabendo que ele é um poema religioso, o título ele já nos chama a atenção, porque nitidamente ele tem um direcionamento para quem é esse poema. Então o poema destina-se a Jesus Cristo. Tanto é que isso fica evidente aqui, ó, no vocativo. Beleza? Então não é conosco que ele está falando. Lembram o que é vocativo? Com quem que a pessoa está tratando. Ok? Então quando a gente observa esse poema e a estrutura dele, ele nos apresenta um aspecto fundamental. Ele se assemelha, ele não é uma oração, mas ele se assemelha a uma oração. Né? Então, aquele texto que se destina a alguém, a entidade divina, superior, diante da qual a gente se coloca humildemente como pecador. Aqui para quem que ele está se dirigindo? A Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha lá, pequei, Senhor. Mas não porque pecar, ele vai desenvolver aí. Pai nosso que estais no céu, vírgula, santificado seja o vosso nome. Pronto, então Pai nosso que estais no céu é um vocativo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Olha o que ele está fazendo aqui, ele está pedindo perdão. Mas não porque pecado da vossa alta clemência me despido, ou seja, ele continua acreditando em Jesus, porque quanto mais tenho dele inquido, vos tenho a... Olha o perdoar aqui, ó. Olha na segunda estrofe, o último verso, vos tem para o perdão, lisonjear. Então, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Pronto, Santa Maria, Mãe de Deus, vírgula. Ela é o vocativo, é a quem ele se dirige. Rogai por nós pecadores. Então, é a relação da oração, em que você se dirige a uma figura divina de um modo humilde. Por que a humildade? Porque você se reconhece como um pecador. Tudo bem? Então, nesse sentido, é um poema religioso. E Gregório de Matos, além de ter feito tudo aquilo que diz respeito ao soneto que a gente falou na aula anterior, ele coloca a estrutura desse poema metrificado, rimado, 2 quartetos, 2 tercetos, tema, continuação do tema, contraposição e conclusão, fecho. O cara fez tudo. Como se não bastasse a dificuldade de tudo isso, ele ainda coloca a questão da semelhança a uma oração. E aí ele vai se colocar, portanto, nessa postura mais humilde, né? Por que é uma postura humilde? Porque em nenhum momento ele está dizendo que ele está certo. Em nenhum momento ele está falando que eu sou um pecador, mas eu peco mesmo e acabou. Ele está pedindo perdão. Ele não está se colocando como um igual a Jesus Cristo, né? A Deus, não. O senhor está aí, eu estou aqui, né? Beleza. Então agora vamos estrofe a estrofe. E prestando atenção no vocabulário. Eu vou colocar o vocabulário de laranja. Fiquem atentos. Então o vocabulário é laranja. Pequei, Senhor, mas não porque ei pecado. Aí o ei pecado é um particípio
do verbo pecar, só um particípio mais arcaico, né? Então, se a gente fosse transpor isso para hoje, seria: pequei, Senhor, mas não é porque eu peco, né? Eu tenho pecado, eu venho pecando, né? Então, não é porque eu tenho pecado, não é porque eu peco, que da vossa alta clemência me despido. Então, vamos primeiro mapear o vocabulário. O que é a clemência? Deus é clemência, não é? Então Deus é misericórdia. Olha aqui, ó. Misericórdia. Deus é misericordioso, né? Porque quanto mais tenho delinquido, bom, o que é delinquir? Fazer coisa errada, né? Delinquido, então quanto mais eu tenho pecado, né? O pecado é a coisa errada aqui, mas vamos ao delinquir, né? Fazer, por isso que o cara que comete algo errado, né? Aqui é o delinquente, então fazer algo errado. Vos tenho a perdoar, mas empenhado, né? Ele está então ali objetivando aquilo, se empenhou para aquilo, se esforçando para aquilo. Ok, agora volta. Então agora vamos fazer a análise pensando no princípio do barroco. Aqui, ó, o barroco, os elementos do barroco nós vamos botar de azul. Beleza? Quando a gente fala de barroco, a gente fala de uma estética que trabalha a tensão. Falou de barroco, falou de tensão. Você viu lá na aula de barroco, né? Do estilo de época, da estética literária. Falou de barroco, falou de jogo de opostos. Seja um jogo de ideias, seja um jogo de palavras, mas um jogo de forças opostas. Pecado e perdão são forças opostas. A fé e a razão também, o alto e o baixo também, o humano e o divino também. Então, barroco é jogo de opostos. Lá na aula de barroco você viu que eu analisei uma imagem do Caravaggio, que trabalha exatamente com esses jogos de luz e sombra. Então, barroco é jogo de opostos, e esse jogo de opostos dentro de uma lógica de tensão. Beleza? Isso tem no nosso poema, e já vai aparecer na primeira estrofe, tá? Porque, vamos achar então esses jogos de opostos? Olha lá, pequei, Senhor, beleza. Então, soneto clássico. Qual que é o tema aqui? Os jogos de opostos entre pecado e perdão, né? O pedido de clemência dele, olha lá, de misericórdia dele. Pequei, Senhor. Então, pequei, ó. Opa. Pequei, Senhor. Beleza. Mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido. Então, pecado. Vai ficar melhor assim, hein, gente? Ó, vamos deixar aqui. Então, pecado versus perdão. Então, pecado de um lado e o perdão do outro. Beleza? Ok. Então tá aqui. Eu peco, mas o que ele está querendo dizer, né? Aí tem um outro vocabulário aqui bom pra gente, ó. Da vossa alta clemência me despido. O despido aqui, ele está em que sentido? Não é porque eu peco que eu deixo de acreditar no Senhor. Então me despida, me desfaço, me desligo, né, dessa crença, né? Então, não é porque eu pequei, não é porque hei pecado, que da vossa alta clemência, que do seu perdão, eu desacredito. Desacredito. Então, vocês estão entendendo aqui a jogada? Pequei.
Mas não é porque eu peco que eu deixo de acreditar no Senhor. Tá? Porque, olha que interessante, né? Então eu pequei, mas não é porque eu pequei que eu deixo de acreditar no Senhor. Porque quanto mais eu tenho delinquido, ou seja, quanto mais eu peco, eu tenho o Senhor mais empenhado em me perdoar. Então o jogo de opostos está aí. Eu peco, mas não quer dizer que eu não acredite no seu perdão. Porque quanto mais eu peco, mais o Senhor se empenha em me perdoar. Tá claro isso para todo mundo? Então, nesse sentido, vamos voltar aqui e fechar a nossa jogada do barroco, nossos jogos de opostos. Tá no laranja, deixa eu voltar aqui pro azul. Porque quanto mais tem o delinquido refere-se a pecado. Beleza? Olha aqui, ó. Pequei, pecado, delinquido. Só que não é porque eu peco que eu deixo de acreditar no seu perdão. E quanto mais eu peco, mais o Senhor se empenha em me perdoar. Aqui, atenção. Já tem que ser desde agora que você deve entender o que está acontecendo e o que está por vir. Senão você fica pelo meio do caminho. E aqui não tem essa. Na imersão literária sai todo mundo junto, volta todo mundo junto. Eu peco. Mas não é porque eu deixo de... Não é porque eu peco que eu deixo de acreditar no Senhor. Porque quanto mais eu peco, mais o Senhor se empenha em me perdoar. Poxa, Marcelo, legal, né? Porque é bíblico esse negócio, né? Jesus vem, Deus vem, vai perdoar e tal. Se a gente se arrepende... Lembra do lance da humildade? Tudo bem. Mas não está esquisita essa história? Porque a ideia é você pecar e se arrepender para pedir o perdão e não pecar mais, né? E o que ele diz no poema é que quanto mais eu peco, mais eu tenho o Senhor empenhado em me perdoar. Então, aqui começa o que nós vamos chamar... Já que eu estou jogando os opostos com azul, aqui começa a tensão do barroco. Então a coisa não está tranquila não, hein? Por que a coisa não está tranquila? Vamos pensar juntos aqui, ó. Botar logo a atenção caprichada aqui. Porque essa relação está muito complexa. Eu peco, o Senhor me perdoa, mas eu não vou parar de pecar. Eu vou continuar pecando. Então vamos fechar aqui. É um circuito fechado, ó. Eu peco e o Senhor me perdoa. Só que quanto mais eu peco, mais o Senhor se empenha em me perdoar. Por que Deus cairia nessa jogada? Ele chegaria uma hora e falaria assim, amigão, para porque o que eu quero aqui é o seu arrependimento sincero. E não um salvo-conduto, um habeas corpus para você continuar pecando. Tipo, tá, beleza, perdoei, vai lá pecar mais. Você zerou aqui esse pecado, ganhou crédito para pecar de novo. Não! Então o Gregório de Matos ele já está vindo com uma jogada muito interessante, e nessa jogada interessante dele, ele está trazendo todos os elementos que correspondem à estética barroca desse homem atormentado, né, nesse período aí da história da humanidade. Então o pecado é humano, o perdão é divino. Então tá aí, ó, os jogos de opostos. Pecado, perdão, humano e divino. Quanto mais eu peco, mais o Senhor se empenha em me perdoar. O que nós temos que encontrar na segunda estrofe? Se a primeira estrofe é o tema, a segunda estrofe é a continuação do tema. Você lembra disso da estrutura do soneto clássico. Tá certo? Então, voltando, agora nós vamos para a segunda estrofe. Na segunda estrofe, ele vai continuar, portanto, a tratar do mesmo tema, pecado e perdão. Beleza? Vamos ver como é que ele faz isso? Então tá aqui, eu tô com que cor? Vermelho, né? Vamos botar a cor do... Ah não, já tá azul. Ó,
Todo mundo lembra? Pecado, perdão, tá aqui, ó. Pecado, perdão. Aqui, ó. Perdão e a culpa do pecado. Se basta vos irar tanto o pecado, qual foi a cor que eu usei para vocabulário? Laranja. Então, achamos os jogos de opostos. Agora vamos continuar. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos. O que é abrandar? Tornar as coisas mais amenas, mais calmas. Então, acalmar. Para acalmar, sobejam só gemidos. Sobeja é aquilo que basta, é o bastante. Então, basta para acalmar um senhor um só gemido. Gemido aqui é um eufemismo para as rezas, aquelas ladainhas, né, pedidos de perdão na hora do confessionário e tal. Então, pedido de perdão, pedido de perdão. Que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado, ou seja, se o senhor fica com... E vocês perceberam que aqui, olha que interessante, vocês perceberam que aqui a gente tem, de novo, jogos de opostos entre a ira, que é uma raiva extrema, ó, e a calma, do abrandar. A ofensa, uma coisa é te ofender, seu patife, seu verme, um inseto, né? Aqui, beleza? Outra coisa é te fazer um lisonjeio, que é um elogio, né? De dizer que você é uma pessoa muito inteligente, muito simpática, te agradar. Então, também entra numa relação, tá? Para não ficar os círculos e a gente confundir, ó, o lisonjeio em oposição à ofensa, vou fazer quadrado agora. A calma em oposição à ira. Pronto, agora ficou ótimo. Olha aí. Beleza? Então vamos entender o que ele está falando aqui. Se o senhor fica com muita raiva quando eu peco, o senhor se acalma, basta eu pedir perdão para o senhor se acalmar. Porque a mesma culpa, ou seja, o mesmo pecado que ofende o senhor, deixa o senhor agraciado, lisonjeado para o perdão. Ele continua com o tema e ele principalmente continua com a tensão que está nesse jogo aqui. Ele se mantém como um pecador. A tensão do poema é ele se manter como um pecador. Como é que ele vai conseguir isso de Deus? Ele tem que ter uma artimanha, ele tem que ter um argumento, ele tem que ter alguma carta na manga. Porque senão Deus vai chegar uma hora e falar assim, amigão, deu. Falou, valeu. Ele se mantém como um pecador. Esse é um ponto intrigante do poema. E aí, voltando lá para o início, só para a gente entender, porque agora vai vir a contraposição, todo mundo lembra? Então, eu vou ler os 8 versos aqui já dentro da jogada que é a do poema. Ó, pequei, como se fosse uma tradução, né? Pequei, Senhor, mas não é porque eu pequei que eu deixo de acreditar no Senhor, segundo verso. Porque quanto mais eu peco, mais o Senhor se empenha em me perdoar. Vai seguindo. Estou lendo, falando aqui porque eu já decorei, mas estou lendo verso a verso. Se o Senhor fica muito ofendido com o meu pecado, basta eu pedir perdão para o Senhor se acalmar. Porque o mesmo pecado que ofende o Senhor é o pecado que deixa o Senhor agraciado, lisonjeado. Aí aqui tem uma chave. Como assim o pecado vai fazer tão bem, tão mal para Deus? Como assim o mesmo pecado, ele fala a mesma culpa. Como assim o mesmo pecado que incomoda e deixa Deus irado é o pecado que deixa Deus lisonjeado? Aí vem o gênio do cara, né? Que é aqui, ó, terceira estrofe.
Então vamos acompanhar a terceira estrofe. Ó. Na terceira estrofe ele vai trazer, lembra da aula anterior, uma contraposição. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História. Vamos começar com Sacra História? Então, Sacra História é a Bíblia. Então, Sacra História é uma referência à Bíblia. Ok. O que ele está fazendo? Ele está trazendo um argumento para o poema. Muito bem. O argumento tem que ser aquilo com o poder de convencer. A palavra argumento, ela é tão interessante. Posso dar uma aula aqui para vocês de etimologia, uma área que eu adoro, a origem das palavras. Vamos lá. Então, eu vou até mudar a cor para não atrapalhar a análise da forma como a gente está fazendo. Vou botar de roxo. A palavra argumento é uma palavra muito bom. Ela vem do latim argentum. Argentum é a palavra que dá origem, né, a palavra da qual vai derivar a prata. Aí você fala, caramba, que doideira, eu estou na aula do Gregório de Matos e o Marcelo agora chegou na prata. Qual que é o país do mundo da prata? A Argentina, do Argentum. Como que é a prata na tabela periódica? É PR? Não. A prata na tabela periódica é AG. Assim como o ouro não é OU, é AU, de áureo. Mar del Plata, lá na Argentina, Rio del Plata. Então, argumento, a palavra argentum, ela nos dá tanto a palavra argumento quanto a palavra prata. E qual que é a conexão entre as duas? As ideias são de ouro. A sua tese é de ouro, mas é o argumento que deve brilhar mais. Então o argumento deve brilhar como a prata. Pegou a visão? Aí, então aqui o nosso Gregório de Matos, ele vai mostrar, feia, né, essa seta ali da conexão. Deixa eu apagar aqui. Não, vamos fazer bonito, né? Aí depois você não vai passar no Paz porque a minha seta tá feia. Vai falar, pronto, aquela seta lá horrorosa que o Marcelo fez. Aqui, ó. Então, argumento conecta-se com a prata de que maneira? Né? Nesse sentido. O argumento tem que brilhar tal qual a prata brilha. E aqui o Gregório de Matos deu show. Por quê? Porque quando você está fazendo a sua dissertação argumentativa, você sabe que você tem que trazer bons argumentos. Então vamos supor que você está escrevendo sobre um tema provável desse ano, que é o de ecoansiedade, né? Ó, tintim da aprovação aí, vamos tomar água. Cadê sua água? Pega aí. Ó, do meu podcast lá, meu não, da UNB, né? O podcast oficial da UNB, do qual eu sou apresentador. Inclusive eu trouxe umas fitinhas aqui da UNB, ó, fitinha da aprovação. Olha aí, ó, UNB, tá dando para ver? Dá nada. Tá dando para ver nada, claro, tá ao contrário, né? Olha aqui. UNB. Fitinha da aprovação. Você que tá me assistindo aí, você fala comigo, fala, Marcelo, eu quero uma fita dessa, manda mensagem, arrumei umas 300 fitas aqui, ó. Olha aí, para você usar no dia da prova. O pessoal que teve aula comigo ano passado vai lembrar que a gente fez a cerimônia da fitinha da aprovação, a galera foi para fazer a prova com ela. Tem roxo, tem rosa, aqui. Beleza? Ó, trouxe umas aqui. Então vamos lá. Você está fazendo sua dissertação argumentativa, seja para o PAS, vestibular, Enem. Principalmente no Enem você tem que trazer referenciais muito consistentes. Não que no UNB não tenha, mas no Enem a planilha de correção é mais difícil. E uma proposta de intervenção no final. Então você está fazendo uma redação sobre ecoansiedade, né? Todas as questões ligadas
Desmatamento, aquecimento global, queimados, o clima e tal, e como as pessoas ficam ansiosas, né, por conta disso. Caramba, o que você vai trazer como citação de autoridade? Aí chama-se, né, argumento de autoridade. Aí segundo fulano de tal, que é da ONG lá, que cuida do meio ambiente, ou esse cara aqui que é do Ministério do Meio Ambiente, ou esse cara aqui que é do IBAMA, da Embrapa. Você trouxe uma figura que ela é uma autoridade no assunto. Troca, vamos supor que a redação é sobre o uso da inteligência artificial no mercado de trabalho, como isso vai lidar com outro tema provável, com... Aliás, podiam rolar os videoaulas de redação, hein? Manda aí se você quer. E repertórios, hein? Já pensou? Repertórios bons para redação? A gente lança 10 temas quentes aqui e repertórios bons para a sua redação. Aí você vai falar sobre inteligência artificial, mercado de trabalho e tal. Pô, segundo o fulano de tal, que é o CEO aqui do Facebook, né, o cara que implementou a inteligência artificial aqui na plataforma, pô, você trouxe um cara, né? Segundo o Beltrano de tal, que é da Meta, né? E por aí vai. Então, você traz uma autoridade que está aqui, do topo, para que o seu argumento seja incontestável. Olha o nosso Gregório de Matos. Não é bobo não, hein? Se ele está falando de religião e está falando de pecado e perdão, de Deus, ou quem é a autoridade? Deus. Onde que ele está? Na Bíblia. Então, simplesmente, olha aí, ó, absolute argumento o dele. Ele vai trazer a Bíblia, que é argumento melhor? E da Bíblia ele traz uma parábola. Aí começa a jogada. Agora eu quero ver quem está preparado, hein? Agora eu quero ver quem está preparado para o que vem por aí. Ele trouxe azul, nosso esqueminha de barroco. Ele trouxe da Bíblia a parábola da ovelha desgarrada. Ou seja, é isso que ele vai usar como argumento. Então ele tira daqui essa história. Então você conhece a parábola da ovelha desgarrada? Ela é muito legal. Ela é muito interessante. Então o pastor está lá andando com 100 ovelhas, beleza? Pausa dramática aqui. A ovelha é um animal que não tem senso de direção. Tanto é que a gente não consegue adestrar a ovelha. Você adestra minhoca, mas você não adestra a ovelha. Você fez 999 vezes o mesmo caminho com a ovelha. Na 1000ª você não foi. Aí, ó, ela se perdeu, né? Por isso que ela precisa de alguém que a guie. Qual é o verbo de guiar? Pastorear. Então, por isso que tem um pastoreio, por isso que tem um pastor. Pastor é quem guia. Analogamente, na igreja, né? O pastor está lá para nos guiar e nós somos as ovelhas. Na Bíblia, o Senhor é meu pastor. Ele me guia, então nada me faltará. Pois bem, volta para a parábola. O pastor está lá com as 100 ovelhas e tudo mais, aí uma desgarrou. O pastor está com 99, tem uma desgarrada lá. Você sabendo que a ovelha é um bicho muito doido e não tem GPS, o que você faz? Você olha para as 99 e fala assim, é melhor segurar essas 99. Ou você olha para aquela uma desgarrada e fala, rapaz, eu vou atrás dela. O perigo de você ir atrás dela são as 99 também enlouquecerem e cada um e saírem aí pelo mundo. A lógica é a de o pastor preservar as 99, né? Mais vale um na mão do que dois voando. Pois na Bíblia o pastor vai lá atrás da desgarrada. Ela passou a ser mais importante do que aquelas 99 aqui. Quando ele pega a ovelha e traz a ovelha, o que ele percebe? Que as 99 não saíram do caminho, né? Elas se mantiveram ali. Tá bom, massa, sem ovelhas, vou para a cidade. Quando ele vai para a cidade, as pessoas ficam maravilhadas. Por isso que tem aqui, ó,
Glória tal e prazer tão repentino vos deu. Glória tal, ó. Glória tal e prazer tão repentino vos deu. Então o argumento dele vai girar em torno dessas coisas. Por quê? Porque as pessoas vão ficar maravilhadas, não pelo fato dele ter mantido as 99, mas sim por ele ter conseguido trazer uma. Como é uma parábola, então não confundir parábola com fábula, que é quando você tem um ensinamento moral, em que você, ao invés de usar pessoas, você usa animais. A parábola, ela trabalha como se fosse uma analogia, ela traz um ensinamento, não necessariamente um cunho moral. O cunho moral é fábula. Então, qual que é o ensinamento da parábola? Tudo é metafórico. Ovelha não é ovelha, pastor não é pastor, caminho não é caminho, se perder não é se perder. Então, o pastor é quem te guia no caminho de Deus, o caminho que a ovelha segue é o caminho da retidão, o caminho do que é certo. Sair desse caminho e se desgarrar é pecar. Então, o papel do pastor é trazer o pecador para o caminho da correção. Então, dar importância maior para o pecador do que daquele que já... Marcelo, mas por que ele não se preocupou com aquelas 99? Porque elas já estão no caminho. Então, elas já estão seguindo os desígnios de Deus. Pronto. Gregório de Matos pega tudo isso para fazer o quê? Olha, lá na Bíblia, volta. Eu peco, mas não quer dizer que por isso eu não acredito no Senhor. Porque quanto mais eu peco, mais eu tenho o Senhor se empenhando em me perdoar. O pecado que deixa o Senhor com raiva também é um pecado que basta eu pedir perdão, te deixa mais calmo. Porque quanto, né? Mas, olha que legal, quando a gente pega a lógica do poema, aqui ó, ele vai seguindo uma sequência genial. Tá aqui, eu peco, senhor, não quer dizer que eu não acredito no Senhor. Quanto mais eu peco, mais o Senhor se empenha em me perdoar. O Senhor fica chateado quando eu peco, mas o Senhor fica feliz quando fica mais calmo quando eu peço perdão. A mesma ofensa que o meu pecado gera, também deixa o Senhor lisonjeado. Aí ele tem que se garantir. Se garantir em quê? Nisso daqui, ó. Quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa. Eu quero ser pecador. Ser pecador é que é bom, na cabeça aqui do eu lírico, né? E ele traz, portanto, esse argumento, essa citação de autoridade. Está na Bíblia. Aí daqui ele faz a analogia. Então na Bíblia tem uma ovelha desgarrada e um pastor. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Está aqui, ó. Então a ovelha desgarrada sou eu, o eu lírico. Quando ele fala cobraia, do mesmo jeito que na Bíblia o pastor foi lá atrás, eu quero que o Senhor venha e me traga de volta. Olha que jogada a do Gregório de Matos. Olha que jogada do Gregório de Matos. O que ele fez aqui foi altamente sofisticado. Ele fez uma lógica que na filosofia é um exercício de lógica chamado de silogismo. Então, cadê? Do barroco é azul. Ele faz uso de um silogismo. Olha a estratégia de argumentação do Gregório de Matos. Todo mundo lembra o que é silogismo? Silogismo é quando você tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, né? Vamos lá. Sócrates todo homem é mortal. Pronto, vamos lá. Todo homem é mortal. Então, uma premissa generalizante. Sócrates é homem, uma particularizante. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Só que o silogismo precisa ser lógica, né? Toda baleia é mamífero. Eu sou mamífero. Logo, eu sou a baleia. Não, aí você fez o silogismo, mas ele não tem lógica. Premissa maior, menor, não. Na Bíblia, o pastor recupera a ovelha desgarrada. Então, na Bíblia, o pastor recupera o pecador.
Eu sou um pecador, logo eu vou ser recuperado. Pegou a jogada? Por isso que lá no começo ele vem já querendo se garantir nisso aqui, ó. Eu pego, o senhor me perdoa. Quanto mais eu pego, mais o senhor perdoa, eu vou ficar pecando mesmo. E o senhor vai ter que me perdoar. Aí, até aqui, ele fica num tom humildão. Só que na hora em que ele apresenta o argumento dele, daí em diante ele muda o tom. Se no começo o tom é humilde, aqui o tom é ameaçador. E ele faz uso de uma estratégia de argumentação chamada de chantagem. Aí ele vai chantagear Deus. Aí ele vai falar: ó, e não queirais, pastor divino. Aí ele já muda, ele chama o tempo todo Deus de Senhor. Aqui ele muda e chama Deus de pastor, porque ele não está fazendo analogia. Então, eu sou o pecador, o Senhor é o perdoador. Se na Bíblia a ovelha desgarrada é o pecador e o pastor é quem dentro da religião a converte e traz de volta, a relação entre nós passou a ser: o Senhor é pastor e eu sou ovelha. E aí ele fala: e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E aí vem a grande jogada do barroco. O barroco ele vai trabalhar com as relações de razão e fé. E nesse poema ele faz uso dos dois, dos dois aspectos, tanto da razão quanto da fé. E uma das grandes questões do homem do barroco era nessa lógica, né, de muito racionalismo e tal, querer saber, né, se Deus existe ou não. Essa era a grande dúvida do homem do barroco. Deus existe? Porque eles começam a pensar racionalmente sobre a existência. E esse questionamento passa a ser um questionamento, né, que atormenta esse homem do barroco, tensiona, né, as coisas. Então, nesse ponto, ele termina o poema com o checkmate. Eu vou pecar e o Senhor vai me perdoar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Deus: se eu pecar e o Senhor me perdoar, a Bíblia está certa. Porque está lá na Bíblia, que o pastor traz de volta a ovelha. Então, o Senhor existe. Está tudo bem. O que significa que o Senhor depende de mim para provar a sua existência. Agora, se eu pecar e o Senhor não me perdoar, a Bíblia está errada. E se a Bíblia estiver errada, o Senhor não existe. Então, o Gregório de Matos coloca as coisas em termos, lembra do início? Opostos, não é? Tensão, não esquece da tensão. Gregório de Matos coloca as coisas dessa forma para começar humildemente a sua ladainha e o pedido de perdão, para terminar dizendo o seguinte: é melhor o Senhor me perdoar. Senão, como é que o Senhor prova que o Senhor existe? Beleza, queridão? Muito bem, hein? Chegamos aí ao término da nossa análise. Viu como foi bom separarmos em 2 vídeos? Então, um beijo e até o próximo episódio.